Fala, galera. Cara, que bom que você tá aqui. Esse aqui é o PocketCast, o podcast da JNI da Nazareno Guariroba. Nessa temporada, nós vamos conversar sobre o Evangelho de Marcos. E a nossa expectativa é que você seja muito abençoado com essas trocas de ideias, essas conversas, os bate-papos que nós vamos realizar aqui. Então, já pega a tua Bíblia, deixa teu curtir aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e bora pra cima. Então, começando aqui, né, capítulo 4 de Marcos, quando temos aqui já, Jesus ele começa falando sobre algumas parábolas, né, que era uma forma que Jesus tinha para falar com o povo, né, ele contava através de histórias em parábolas, que muitas vezes ele repetia essas parábolas explicando, né, ali para os seus discípulos, quando eles estavam ali sozinhos, né, e a primeira parábola que nós temos é a do semeador, que é aquela parábola de quando um cara saiu para semear e ele ia jogando sementes por onde ele ia passando e dependendo de onde ele jogava a semente crescia ou não. E aí, o que vocês entenderam dessa parábola? Qual foi a interpretação de vocês, tirando ali a explicação de Jesus que vem mais na frente? Pra começar, tem muito humor nesse negócio, porque assim, se você parar pra pensar, o semeador não vai sair jogando em qualquer lugar. It's raining in the rain, e ele tá lá jogando semente à torta e à direita nos campos. É assim, literalmente, aqui tem um pouco de humor, mas Jesus usa o humor pra o pessoal rir e entender a mensagem que ele tá falando. Assim, a gente vê cada terreno, né? E a gente consegue trazer isso ainda pros dias de hoje. Por mais que seja uma passagem, né, muito antiga, a gente consegue trazer isso pros dias de hoje, porque assim, a gente tem vários lugares pra gente jogar semente, né? Então, assim, tem a escola, a gente tem a faculdade, a gente tem casa, né, também, que a gente falou um pouco disso no último. Só que cada terreno tem uma dificuldade para que essa semente cresça, né? Então, assim, nas faculdades tem muita ideologia. Então, o pessoal tenta pôr muita pressão, algumas coisas que fazem com que dificulte o crescimento dessa semente. Poxa, mas aí tu também já tá adiantando já o negócio. Já explica que a semente é o evangelho, é a mensagem da palavra, já vai direto. Eu dei um sutil. Essa passagem é tão conhecida que é tão difícil as pessoas não entenderem, né, sobre o que se trata, né? Então, tipo assim, a gente prega o evangelho em muitos desses lugares, só que cada um tem essas dificuldades, né? Então, tipo assim, eu não creio no evangelho porque eu tive em casa, o meu pai não era tão presente. Então, como é que eu posso crer em um Deus que o pessoal fala que é pai, né? Tem essas dificuldades. Então, assim, tem lugares que a ideologia fala que as pessoas têm as suas próprias regras, quando o evangelho fala que a gente tem que negar a si mesmo, né? Então, tipo assim, cada lugar tem uma dificuldade, mas também cada lugar tem... Quando supera essa dificuldade, tem um testemunho diferente, né? Tem muita gente que se encontra, né, em grupos, nas faculdades, por exemplo, que vai se adaptando cada um. Então, eu tive um passado triste com a minha família, e um vai se unindo com o outro, e quando alguém desse grupo se converte, o testemunho é muito forte. Porque as pessoas veem que a pessoa vai mudando, a pessoa vai ficando diferente. Então essa semente foi lá e pode dar fruto. Então dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Né? Que é o que Jesus fala no final. O legal é o seguinte, você fala do evangelho, dos vários terrenos, a primeira coisa que você destaca é que é o seguinte, o semeador, ele não fica escolhendo o melhor terreno. Tem isso também. Ele joga em todos. Ele não vai fazer distinção entre... esse aqui é mais fácil, então ele tem mais chance de germinar. Ele não seleciona um específico. Não que assim, é como eu disse, o humor tá justamente nisso. Um semeador, realmente, ele vai separar as pedras, como tá falando. Ele vai limpar as ervas daninhas, ele vai limpar isso tudo. Ele não vai jogar a semente ao ismo. Ele vai preparar o terreno. Nesse caso, a gente tá falando assim, o semeador saiu a semear, e lançou em todos os terrenos. E ele deu chance para aquela semente florescer em todos os lugares. E cada um tem um aspecto, como você mesmo falou. Eu estava conversando com a Vivi sobre a semente que germinou e as suas raízes eram rasas. Como ela não tem profundidade nas suas raízes, e claro, a profundidade quando você fala, vai falar sobre o evangelho, você aprender, você ter disciplina, né, Vivi? Ele estava conversando. E qualquer vento de doutrina vai tombar aquela árvore. E a gente falou disso também no último, que a gente falou sobre as doutrinas espirituais, o jejum, a oração. Então, assim, se a gente não estiver bem firmado em tudo isso que Deus deu pra gente se fortalecer, a qualquer momento a gente tomba. Né? Igual você também falou sobre isso da blasfêmia do Espírito Santo, não é de uma hora pra outra. Não é do nada.
né? Vai acontecendo, vai sendo gradativo. Outro legal também é das ervas daninhas. Dá pra fazer o paralelo com o joio e o trigo. Verdade. O joio e o trigo. Que, assim, Jesus fala, não se importe que vai nascer essas ervas daninhas. O joio se parece muito com o trigo, mas é uma erva daninha. Não se preocupe, que vai ser separado no final. Sim. Você vê que as ervas daninhas estão sufocando aquela semente. Não é fácil germinar naquela situação, mas se você germina, senão você vai ser separado e vai florescer. Vai encontrar com Jesus lá no céu. Sobre os 4 terrenos que a gente tem na parábola do semeador, a primeira coisa é que o semeador não foi propositalmente semear essas sementes nesses terrenos. Porque, como Samuel falou, se fosse para semear mesmo, ele escolheria o melhor lugar. Aconteceu que ele estava semeando e aconteceu das sementes caírem nesses terrenos. E aí o primeiro terreno é à beira do caminho. Uma coisa que eu estava lendo para trazer aqui para o podcast, naquela Bíblia a Mensagem, tem os devocionais, lá tem uma parte que o tradutor, né, escreve na Bíblia. E ele fala que lá em Israel os lotes não eram como, né, nos outros lugares, eram lotes menores. E que não existia uma cerca que separava os lotes uns dos outros. Existia o caminho onde os trabalhadores passavam, em que a terra ficava compactada, toda comprimida, e ali era o caminho. E isso separava os lotes. Então, essa era uma estrada pisada, onde aconteceu da semente cair. Pensa, uma estrada pisada, eu não tenho espaço para a semente entrar no solo e criar raiz e germinar e virar uma árvore. Então vieram as aves e arrancaram a semente daquele solo. Então não teve um espaço para o crescimento. O que seria esse lugar pisado? Seria uma mente corrompida, uma mente cauterizada, porque já ouviu tantas coisas de tantos lugares, de tantas fontes, que acaba, quando recebe a palavra do Evangelho, quando recebe a verdade, não consegue criar raiz, não consegue nem fixar naquele solo. Aí a gente tem também a parte das pedras, que o Samuel já falou, que não teve uma raiz profunda. Lá em Israel, nesse texto que eu li também, lá é um solo diferente também, é um solo que tem muitas pedras. Por cima, superficialmente, não parece que tem... parece um solo bom, né? Mas aí embaixo tem as pedras. E as sementes cresceram rapidamente porque as pedras ajudam a aquecer o solo e aí faz a semente brotar rapidamente. Só que como ela não tem raízes, as pedras atrapalham o crescimento, ela murcha, seca e já era a semente. Então, o que seria isso? Seria essa pessoa que não criou raízes no Evangelho, que não se aprofundou, que não buscou as disciplinas espirituais que vocês mencionaram, que não buscou o jejum, a oração, conhecer a palavra. Então, não teve raízes, não conseguiu se firmar. E aí veio qualquer evento de doutrina, qualquer preocupação e a pessoa foi-se. Seria a pessoa que meio que foi mais na emoção, né? Isso. E no calor do momento, e quando vê a primeira barreira ali, a pessoa não se firmou. Aí não teve disciplina nenhuma. Aí tem um outro tipo de solo, que é o solo das ervas daninhas. Aí a semente caiu e foi sufocada tem outra tradução que fala espinhos, né? Mas aí tem uma parte que fala lá no texto que é na tradução da Bíblia, na verdade, que é aquela que mantém o que já tem. Porque o normal, quando a pessoa vai semear, arranca as ervas daninhas e planta. Mas aqui seria aquela pessoa que ouviu a palavra do Evangelho, mas não teve mudança nenhuma. Não removeu de si aquilo que não foi Deus que plantou. Aquilo que não foi o semeador que plantou. Já estava lá uma coisa ruim que não produz fruto, que é algo ruim, e a pessoa não teve o trabalho de tirar. Porque a terra boa é a terra tratada, é a terra que foi mexida, que foram removidas as pedras, que foram removidas as ervas daninhas. Então, para a gente ser essa terra boa, a gente precisa ser mexido, ser trabalhado, e envolve um esforço nosso de se tornar uma terra boa. Então, cara, que legal, porque é o seguinte, quando a gente fala sobre o Evangelho, sobre aquilo que a gente aprende, e você falou sobre a terra pisada, que é aquela que ouviu de várias fontes e já está, digamos assim, cauterizada, e quando chega uma coisa nova ela tem dificuldade em absorver. Eu só me lembro das nossas aulas do CG, porque a gente fala muito sobre a renovação do culto, sobre a história
como um todo, para a gente ter uma noção do que foi preciso fazer, o que a igreja de Cristo passou e como foi difícil a transformação dela. Então, quando houve a reforma, não foi de uma hora para outra que aconteceu. Não foi porque Martinho Lutero resolveu, hoje eu vou fazer a reforma e foi lá e fez. Eu vou lá pregar vou meter o louco aqui. Vou meter o louco, vou pregar 95 teses na coisa e o mundo vai se transformar. Não foi isso que aconteceu. Foi todo um processo que houve para chegar a acontecer isso. Vamos lembrar de Lutero lá. Qual era o contexto lá? Era a igreja católica e tinha toda uma questão de dogma e coisas que as pessoas estavam normalizando. Então a gente viu, quando estudou sobre o contexto de reforma, sobre as indulgências, sobre as práticas, as explorações, os misticismos, todo esse contexto. Então, quando acontece a reforma, a questão do clero tem uma diferença, a Bíblia não estava na língua do povo. Então, todas essas coisas eram normalizadas naquela época, e as pessoas que estavam frequentando a igreja naquela época falavam, não, isso está tudo normal. Precisou alguém chegar e dizer, não, isso aqui não está normal. Isso aqui está errado. E a gente vê isso acontecendo ao longo da história várias vezes. Quando a gente começa a normalizar práticas que não estão no Evangelho. Quando a gente falou no podcast passado sobre Jesus falar, olha, sobre a questão do jejum. O pessoal chegou e acusou Jesus. Olha, os discípulos de João estão jejuando, os discípulos lá dos fariseus, dos saduceus estão jejuando. Por que os de vocês não estão jejuando? Fala, olha, na verdade, o certo mesmo pela palavra é jejuar o obrigatório seria jejuar só uma vez. Por que vocês estão colocando uma carga maior no povo do que realmente está escrito? E ele também fala que numa festa de casamento você não jejua enquanto o noivo está na festa. Né? Então o noivo é Jesus, ele estava entre eles, não era o momento de jejuar. Chegaria o momento adequado de jejuar. Sim, exatamente. Né? Então a gente falou sobre o período lá do Lutero, mas a gente consegue ver isso hoje. Por exemplo, se uma pessoa ela nasce espiritualmente, digamos assim, dentro de uma igreja que tem práticas erradas, ela vai achar que aquilo ali está tudo normal. Sim. O padrão de evangelho dela é aquele. E depois ela vai ter dificuldade para mudar. Exatamente. Se ela está numa igreja que não pratica a santidade, que tudo é normalizado, que as práticas não são tão diferentes da do mundo, ela vai achar que aquilo ali é o padrão correto. Quando ela se depara em outra igreja que vive a santidade, fala, poxa, dá um choque. Tem um conflito, né? Ou ela vai perceber o erro e vai mudar, ou vai falar, não, isso aqui não é meu lugar. Desvia. Tem uma pregação famosa do Paul Washer que ele vai falar justamente sobre isso, sobre o padrão da igreja americana. Olha, o padrão da igreja americana não está acontecendo com o evangelho. Será que vocês estariam dispostos a viver o evangelho de verdade? Ele fala o seguinte, olha, essa experiência que eu tenho é porque eu viajei pelo mundo e eu vi outras pessoas vivendo o evangelho e eu digo, vocês não vivem. Por quê? Porque se você, eu queria fazer missões lá na Ucrânia, eu queria fazer missões na Romênia. Não, você não quer, ele fala. Porque eu tenho certeza que se você chegasse lá, o pessoal ia te excomungar. Olha o nível. Mas você pensa assim, uma pessoa que está interessada em fazer missões, está querendo avançar, já é digamos assim, um crente acima da média. Não é uma pessoa que está lá esporadicamente no culto, é uma pessoa que quero viver o evangelho, quero... Está envolvida. Está envolvida, eu quero fazer mais, quero me entregar a Deus. Já é um crente acima da média. E o Paul Washer fala, não, você seria excomungado na igreja dessa. Olha o nível, você está falando do cara acima da média, está dizendo que esse cara seria excomungado na igreja que vive a santidade. Ele está dizendo o seguinte, olha, o padrão da igreja americana é normalizar muitas práticas. É não ser diferente do mundo. E quando você se depara com a igreja de santidade, isso muda. E aí você vai ter que viver a disciplina espiritual, que a gente estava falando. Você vai ter que ser um crente de verdade. O amadurecimento, né? Exatamente. Viver esse amadurecimento. Até da semente, né? Que já que a gente está falando de semente, o amadurecimento da semente que faz com que ela morra naquele solo para produzir os frutos. Exatamente. Né? E esse trabalho de revolver é igual o vaso. Tem que ser quebrado de novo naquela tua mente que foi formada naquele ambiente. E você tem que estar disposto a ser quebrado. Ser revolvido, como a Vivi falou.
A sua mente vai ter que ser renovada para poder aceitar o verdadeiro evangelho. E não acontece só uma vez, é um processo contínuo. Ao longo da nossa vida, a gente passa pelos processos de Deus. Não é só um. Sim. A gente tem um único resultado final, né? Que é a gente chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Mas o nosso processo é longo, a caminhada é longa. A gente tem que mudar várias vezes. Porque acontece da gente... Às vezes não é que a gente seja aquele solo, a gente está como aquele solo naquele momento. Sim. E a gente precisa mudar. O solo que tinha as pedras, o que eu poderia fazer para não ser um solo que tem pedra? Vou mexer na terra, vou tirar as pedras e vou lançar a semente. O das ervas daninhas, vou tirar as ervas daninhas. O do solo pisado, vou cavar, vou quebrar esse solo que está pisado para eu poder tornar ele fértil. Né? Então a gente precisa fazer algo. Tem algo que pode ser feito. Enquanto a vida há esperança. Você fala de não se acomodar. Isso. Né? Não ficar só no que a gente ouviu um dia e ok, isso aqui eu vou levar pro resto da vida, tá ok? Viver só uma única experiência. Não, a gente muda ao longo da nossa vida. E aquela experiência que a gente viveu anos atrás não serve mais para nós, não cabe mais para nós. Então a gente vai se renovando, vai se transformando ao longo da nossa vida, amadurecendo e também vai tendo novas experiências com Deus. Sim. Essa dos espinhos, assim, eu relacionei bem até pelo que vocês estão comentando aqui, que eu relacionei bastante com essas pessoas, elas não entenderem bem o sentido, por exemplo, do batismo, que é quando você fala para todo mundo, expõe para todo mundo a sua morte para o mundo e o seu nascer por Cristo. Mas as pessoas meio que elas não querem conciliar a morte pro mundo pro nascer com Cristo, né? Então elas ficam ali naquela vida dupla que acaba não gerando frutos, não gerando resultados, né? Sim. Isso. Muitas vezes a gente continua amando o mundo. O amor pelo mundo, pelas práticas, por aquilo que é prazeroso para nossa carne, continua em nós. Sim. E a gente não ama Jesus adequadamente. Como ele merece, como ele quer ser amado em primeiro lugar, ser o primeiro na nossa vida, em todas as coisas, de a gente ter prazer. Também, às vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente vai perdendo o prazer de estar na igreja, o prazer de fazer as coisas por Deus, para Deus. A gente vê como se fosse algo que é obrigatório. Isso, a gente passa a ver como uma obrigação. Como um trabalho, A gente passa a ser um religioso. Né? Muitas vezes com essas ervas daninhas que saem sufocando a nossa fé e a gente fica com a mente cauterizada e vai ficando endurecido. A gente normaliza o evangelho e o poder de Deus. A gente acha que Deus está numa caixinha e tudo bem. Ele é aquilo ali que a gente viu mesmo e não tem mais o que a gente se aprofundar nele. Só que não é assim. Né? A gente vê que tem muito mais da gente aprender com Deus diariamente. Né? A gente não pode normalizar um domingo na igreja. Não é só mais um domingo que a gente vai, sai de casa, fica 2 horas bem ali ouvindo o pastor falando e volta para casa do mesmo jeito, né? Tanto que quando a gente vem para cá para a igreja, os pastores falam, a gente não quer que vocês saiam daqui da forma que vocês entraram. A gente precisa de uma experiência mais profunda, de um conhecimento maior de Deus, né? Então, assim, a gente só tem com o evangelho, com a semente crescendo. E outra, ele acrescenta, você não vem aqui só para assistir, você veio para cultuar. Diferente, é uma outra postura. Exatamente. A gente vê aqui no segmento desse capítulo 4 ainda, Jesus falando sobre a candeia, né? Você não acende uma candeia para colocar debaixo da cama, né? Então, assim, você não acende uma candeia para esconder ela. Você traz ela, você acende para que ela dê luz ao ambiente. Sim. Né? Você não põe ela numa vasilha bem ali para você esconder a luz dela. Porque ela sufoca. Exato. Fica sem oxigênio, a luz apaga. Se a gente não está no ambiente adequado, se a gente não permanece com Cristo, a nossa luz se apaga. Se a gente não tem o oxigênio, aquilo que nos alimenta, que nos mantém vivos, a gente apaga. Sem dúvida. Então tem que ter cuidado com os ambientes que a gente frequenta. Né? Muitas vezes a gente começa ali com medo da pressão, né? A gente falou sobre isso, pressionado pelos espinhos, né? Então assim, tem uma pressão muito grande aqui na minha escola. E você começa a frequentar lugares que não era para você estar. Que era para você estar sendo diferente, né? Você fazendo a diferença ali no meio, só que você está se tornando mais um. Você está se tornando joio também, né? Acho que eu não vou me perder no evangelho por causa de um dia que eu faço isso aqui. Só que aí quando vai ver o resultado, você tá mais longe de Deus do que você pensava. É porque você vai negociando pequenas coisas, né? Pequenas partes do seu todo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai somando aqueles monte de pedacinhos que você vai negociando, daí a pouco aquele negócio já te consumiu. Então assim, você vai passando por pressões bem ali,
Você já negociou tanta coisa que você já não sabe mais quem você é. Você não sabe... Você já se perdeu. Sim, você não lembra como é que era a sua vida com Deus direito. Você não lembra como é que era chegar em um devocional e você se quebrantar na presença de Deus. Porque você tá chegando todo dia ali junto com seus amigos e enchendo a cara, né? Tá fazendo coisas erradas, bem ali, falando palavras erradas que você não falava. Porque você se perdeu, né? Você não está no ambiente que Cristo quer que você esteja. Na verdade, esse é o mal de você normalizar esse tipo de prática. Por exemplo, tem igrejas que normalizam certas práticas. Então, assim, vou dizer A ou B, mas começa a normalizar. E, por exemplo, você tem muitos grupos jovens que normalizam a tal ponto que você não vê mais diferença entre o cristão da igreja e o cristão do mundo. E para o cristão que nasceu naquela igreja, ele fala, pô, aquele ali é o meu padrão. Sim. Eu sou cristão porque eu disse que aceito Jesus. Quem está do meu lado disse que aceita Jesus, que acredita no Senhor. Ele é igual a mim, eu sou igual a ele, nós somos cristãos. É isso. Só que ele não está vivendo o evangelho, está se enganando. Fonte, vozes da minha cabeça. Um exemplo muito bom que eu vi disso foi uma vez que o Márcio Filho, né? Ele veio me dar o exemplo do consumo de álcool, né? Que na Bíblia não é estritamente proibido, assim. Você... Não tem lá, não beba. Não beba álcool. Só que ele me deu um exemplo que você consumir álcool uma vez ou outra é como se você estivesse andando numa corda bamba no abismo. Você tá correndo um risco muito grande e quando você cair ali, cara, já era, tá ligado? Muito dificilmente, tipo, bem dificilmente mesmo, você consegue sair dali, daquela situação. É que você vai ver ali, só num pouquinho, né? Só num pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí quando você vê, acontece alguma coisa na sua vida e fala, hoje não vai ser só mais um pouquinho. Aí você vai lá, só afunda, e aí pra voltar... É que a minha trabalho também com o sistema de recompensas. Ela normalizou aquela prática naquela situação. É como um vício. Toda vez que eu tô... tive uma briga no trabalho, uma discussão, chego em casa, eu preciso relaxar, o que é que eu vou fazer? Tem algumas pessoas que vão se afundar no doce. Aí come doce, come. Aí tem aquela recompensa. Aí então outros vão pro álcool, outros vão pra sexo. Você normaliza aquela dopamina no seu cérebro, e o cérebro entende, não. Toda vez que acontecer aquilo, eu vou lembrar. Eu preciso lembrar. Eu preciso fazer aquilo. Tem um vídeo no Instagram que tá famoso, que é do passarinhozinho, que ele pega uma gotinha amarela, ele pega, aí fica doidão, flutua, aí depois precisa de mais e mais, e daqui a pouco o passarinho tá todo arrebentado no final do vídeo. E um negócio legal daquele passarinho é que a recompensa vai diminuindo. Quando já chega no fim do vídeo, a recompensa é menor. Não vale mais a pena. Exatamente, a recompensa... Já tá tudo arrebentado. Exatamente, e fora isso, não voa mais tanto. Ele precisa de mais para poder ser só um pouquinho. Sim. Então, e assim, muitas vezes o número da recompensa é maior, vai aumentando. Só que aí o prazer que você tinha nessa recompensa já não é mais suficiente para... Exatamente. Aí você vai para outras coisas. Coisas mais pesadas. Exatamente. Aqui, tipo, dando continuidade, né, ao nosso estudo, né? Fala sobre a parábola da semente que cresce, né? Sim. Que fala que aqui um lavrador, né? Ele joga noite e dia sementes ali. E ele não necessariamente ele não sabe como que as sementes germinam. Mas, tipo assim, o que pelo menos eu entendi é que do nada as sementes germinam. Então, tipo assim, pode acontecer delas germinarem de repente. Qual que é a interpretação de vocês dessa parte, assim? O Anjo falou um pouco sobre isso no episódio passado. Ele tava falando sobre você descansar e confiar que Deus vai tomar conta, e vai trazer provisão para sua vida. Porque a semente, ela é provisão, é alimento. Você deposita aquela... Você descansa, ele tá falando sobre o sábado, o Anjo tá falando sobre o Shabbat, né? Mas é a questão de você confiar, você ter aquele momento de descanso e saber que Deus vai trazer provisão para sua vida. É muito interessante isso aí. E também o nosso trabalho é semear. O nosso trabalho é semear. A gente semeia confiando que Deus vai dar o crescimento. Exatamente. É Deus quem dá o crescimento da semente. A gente lança a semente sem saber qual vai germinar primeiro, quando que vai germinar. E também tem outra parte que a Bíblia fala que uns plantam, outros colhem. Talvez o nosso trabalho agora seja só o de semear e depois outra pessoa vai colher aquela semente. Paulo e Apolo falam sobre isso. A questão da discussão, vou seguir quem? Eu vou seguir Paulo, Apolo ou Jesus? Aí Paulo fala, não, se é para seguir alguém, segue Jesus. Segue Jesus. Exatamente. Melhor que nós. Paulo fala, eu plantei, né? Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Exatamente. Então, assim, tem também aquela parte de Salmos que fala bem assim, se não é Deus
que tá vigiando, não adianta proteger. Em vão vigiar sempre não. Né? Porque assim, é Deus realmente quem vai fazer acontecer. É o poder dele. Eu levei essa parte bem pro lado do evangelismo, sabe? Quando você, por exemplo, passa a pregar, por exemplo, em praças, por exemplo, começa um movimento de evangelismo, essas coisas, e de repente que fala, né? Que de repente tudo começou com uma folha e depois foi uma espiga de milho, assim por diante. Eu acredito que, tipo, essa parte também que ele se referia a quando você tá ali pregando e começa a aparecer cada vez mais gente. Deus envia cada vez mais gente para você pregar e Deus vai tocando no coração, né? Deus pede para você cumprir o ID e quando você cumpre o ID ali, depois Deus que germina a semente no coração da pessoa, né? Sim. Então eu levei bastante para esse lado. Muitos movimentos começam assim, né? Vai uma pessoa, duas, aí eles vão pregando, aí chega mais pessoa interessada e fala, não, eu quero participar. Aí chega mais um, aí vão 3 pessoas, daqui a pouco são 5, daqui a pouco são 10, movimentos começam assim. E outros vão germinar depois. Depois, verdade. Eu tava assistindo um podcast justamente sobre isso. Aliás, surgiu esse assunto, né? Mas era o Brunão falando sobre o tempo que ele fazia esse tipo de trabalho. Era numa escola, ele ia lá e louvava e tal, levava aquela palavra de oração, e sempre tinha um trabalho com os adolescentes. Então ele dizia o seguinte, quando tinha brincadeira, quando tinha lanche, era lotado de adolescente. Mas quando ia o momento da palavra, os meninos esvaziavam. E era assim uma recorrência. Tava se frustrando com aquilo. Aí depois ele teve que sair, então, mas ele viu que aquilo aí foi um momento de prova, que Deus estava testando o ministério dele. Porque se ele tivesse aberto mão daquele tempo, que via poucas pessoas, que viam poucas crianças, ele estava dando pouco alcance, ele não chegaria onde estava, onde hoje ele está. Deus testa também, porque isso também vai testa o teu orgulho. Poxa, eu faço um trabalho tão bom, a gente investiu tanto naquele ministério, ele tá se dedicando tanto, eu tô sempre orando, eu tô, mas não tá vindo. Pô, é porque às vezes Deus tá testando o teu chamado. Verdade. A vaidade, né? A vaidade. Fala, não, porque tá a qualidade, só que não tá... Eu tô me esforçando, eu estou. E cadê Deus essa história? Pois é. Era pra ser pra Deus, só que acaba sendo uma coisa pra ele, né? Pro ego dele. Então, tem que ter cuidado. É claro, assim, é normal a gente querer ver o trabalho fluindo, sendo abençoado. A gente quer ver resultado. Mas onde está o nosso coração também? Verdade. Pra quem é esse resultado que a gente quer ver? Né? No final, não é pra gente. É tudo pra Deus. Né? Outra coisa, vocês estão falando que não é pra gente, né? A gente vê em seguida a parte da semente de mostarda, que é das menores sementes e que cresce e vira uma árvore enorme. Mas aquela árvore, ela não é para si mesma. Ela dá o fruto e quem usufrui do fruto são as pessoas, são os animais. Quem tem abrigo naquela árvore são também os animais. Então, ela não serve para si. Ela cresce não para si, ela cresce para o benefício daqueles que estão em volta dela também. Sim. Tanto que Abraão, ele não foi só abençoado, como ele foi abençoador. Sim. Né? Então o fruto não é só para ficar entre a gente bem aqui, tudo bem. Esse podcast não vai ficar só entre nós 4 bem aqui, tá ótimo. É um crescimento espiritual para todo mundo, né? Para quem tá sendo alcançado, sem dúvida. E assim, após isso aqui, a gente vê um acontecimento muito interessante, que Jesus falou dessas parábolas bem aqui, são 4 parábolas que a gente falou, só que depois disso a gente vê Jesus acalmando a tempestade. E aí a gente vê um pouco desse poder de Deus que atua em Jesus. A gente vê bem ali os discípulos com Jesus ali no barco, tudo tranquilo, e Jesus está dormindo. A gente fala, ué, né? Como assim Jesus dormindo? Quando eu li essa passagem quando eu era pequeno, eu falei, não é possível. Jesus ficava acordado o tempo todo. O balanço do barco fez ninar, igual Jonas, Jonas. Como que o cara tava dormindo no meio da tempestade, do mundo se acabando, o soninho profundo. A Mimi. Mimi. Eu falo, não é possível. Jesus estava acordado o tempo todo que eu li bem aqui, justo quando tinha uma tempestade, deixou os meninos sozinhos. Não é possível. Não é possível. Né? Mas hoje, assim, eu entendo, porque Jesus era homem ainda, né? 100% homem, 100% Deus. Jesus ficava cansado. Jesus precisava descansar. Tanto que ele tirou os discípulos um momento bem ali para eles descansarem também. Jesus sabia como era ficar cansado. Né? Tinha um momento de descanso dele. Agora, antes de passar para essa parte da tempestade, tem um versículo legal quando ele fecha a parte das parábolas. Fala assim, na verdade, Jesus só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho, é que ele explicava para os discípulos. Cara, isso é muito legal. Sim. Porque faz aquele parece que ele estava
conversando em off, sobre o bom pastor, que é Jesus, e os maus pastores. Isaías Isaías 6 fala sobre as pessoas que tinham como comichões nos seus ouvidos. Eles ouviam a verdade, mas endureciam o seu coração. Sim. E a gente lembra também de Ezequiel 34, que fala que Jesus vai tomar de conta do seu rebanho. É muito pesado, velho. Verdade, porque assim, a gente vê que quem pega as pérolas do entendimento, né, quem tá bem ali é quem realmente tá com Jesus, tá bem ali firme, tá mais próximo de Jesus. Né? Não é qualquer um que passa, ouve e fala, não, beleza, é isso. Né? Peguei o insight que Jesus tá querendo passar. Jesus passava ali pros 12, né? E os 12 em diante para quem tava bem ali junto também com eles. Porque senão seriam pérolas jogadas aos porcos. Igual verdade. Jesus fala também. Bom, a gente voltando nessa parte aqui da tempestade, né? Marcos, eu acho legal que Marcos dá um detalhe muito específico, que Jesus estava com um travesseiro. É verdade, na polpa do barco bem ali, né? Cabeça no travesseiro e dormindo. O pessoal bem ali passando por uma tempestade, e vinha água, vinha vento e tudo mais. É porque os discípulos estavam também confiados um pouco na força do braço deles. Porque uma grande parte deles eram pescadores. Né? Eles tinham, o Mar da Galileia já era conhecido como um mar revolto, que tinha esses momentos de ser mais pesado, as ondas vinham com mais força. Então, assim, já era uma coisa que eles já estavam, assim, de certo modo, acostumados, já conheciam aquele ambiente. Só que o negócio vai começando a apertar, vai começar a ficar estreito. Aí fala, ô Jesus! Tá precisando de um help aqui. A gente tá precisando de um negócio aqui, não importa que a gente morra aqui nessa situação. Ô, porra besta. Vocês não sabem que a gente já tem, vocês não estão vendo os milagres que a gente tá fazendo, não, moço? Confia, cara. Pra obra de Deus, né? E assim, a gente vê que vai acontecendo uma série de coisas bem aqui que é pra alimentar a fé deles. Sim. Né? Porque assim, eles já estão vendo tanto milagre que já era um ponto deles estarem, né, com um coração cheio de fé. Né? Tem tradução que fala, que Jesus pergunta bem assim, por que vocês são tão tímidos? Né? Por que vocês têm tanto medo? E assim, quando a gente vai se enchendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai enchendo a gente de coragem, de ousadia, né, pra gente repreender. Tanto que Jesus fala, né, eu dei vocês autoridade para repreender demônios, para pisar em serpentes. Então assim, quando a gente vai se enchendo do Espírito, a gente tem essa força dentro da gente, a força do Espírito Santo atuando. Verdade. Né? E também, tipo, você vê que é da hora que tipo assim, a gente pode trazer esse versículo pra nossa vida, né? Porque, tipo, apesar das adversidades que uma hora sempre chega na nossa vida, assim, a gente sempre vai ter isso é até da vida do cristão, passar por momentos de aflição. Mas é engraçado que Jesus sempre ele vai estar no barco. Jesus, ele estava no barco. E só a única coisa que bastou para acalmar a tempestade foi simplesmente clamar a Jesus. Sim. Então, quando a gente estiver ali nos momentos de aflição, de desespero, é só clamar a Jesus, que ele está no barco, ele está ali com a gente. E a gente precisa confiar que Jesus não está dormindo. Né? Salmo 121 fala que o guarda de Israel ele não dormitará. Exatamente. Né? Então, assim, ele está o tempo todo cuidando da gente. Esse trecho termina também num negócio legal. Quem é este homem? Como a gente falou no episódio passado, o livro de Marcos é todo sobre identidade. E é Jesus se revelando à humanidade. Ele vai se mostrando o Deus que cura, o Deus que repreende os demônios, que tem poder sobre a natureza agora, quando ele acalma a tempestade. Ele está se revelando, passo a passo. Toda vez que a gente vê, é Deus mostrando um aspecto da figura dele. E assim, quando a gente conversou também no episódio passado, eles esperavam outro tipo de Messias. Sim, verdade. Eles não entendiam que a promessa ela tinha duas fases. Tinha a promessa que Jesus viria, eis, o menino vos nasceu, o menino se nos deu, sobre ele será o seu trono, tá? Isaías 9. Mas também tem o futuro, tem o juízo final. Sim. Então viria em duas partes. Os judeus eles não esperavam isso, eles esperavam que viria de uma vez só. Eles estavam aquele Jesus guerreiro, que ia sentar, que ia libertar Israel. Exatamente, ia sentar no trono. Dar uma surra nos romanos e tirar eles de lá e beleza. Exatamente. Mas é Jesus se revelando os aspectos dele, que ele não está como um político querendo tomar o poder, derrubar, criar um exército. Quem é essa pessoa que tem autoridade para ordenar ao mar e aos ventos que parem? E também uma coisa muito interessante de a gente ver é cuidado com quem está no seu barco. A gente pode ficar tranquilo. Jonas, Verdade. Tem Jonas,
que desobedece a Deus, tá no barco, o pessoal tá... O que tá acontecendo bem aqui? Por que vem uma tempestade dessa? Começa a lançar sorte, o que tá acontecendo? Exatamente. Jogando coisa no mar. E aí vai ver a sorte cair sobre Jonas e Jonas. Não, me joga aí no mar. Joga que eu resolvo o problema. E outra coisa, até quem está com Jesus no barco passa pelas tempestades. Então é normal passar por tempestades, né? Sem dúvida. Tem sempre um deserto pra gente passar, só que esse deserto vai produzir algo muito bom, né, gente? Né? Fala que as provações produzem perseverança. Então, ou seja, a gente vai ficando mais firme, né? A gente vai ficando mais forte em Cristo. E aqui, tipo, entrando no próximo tema, né? Chega a parte que Jesus, ele expulsa o demônio de um cara que ele vivia, tipo, uma situação totalmente deprimente, né? E um momento que me chama bastante a atenção é que até os espíritos ruins que estavam dentro daquele cara, né? Que na Bíblia cita que era uma legião, né? Pra você como é que a situação do cara tava difícil. Até eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Até eles reconhecem Jesus como autoridade. Sim. E você vê aí o poder de Deus, né? O poder, tipo, como Deus realmente ele realmente é Deus, né? Não tem outra coisa pra falar. É legal porque é o seguinte, os demônios já sabiam que quando Jesus viesse, eles iam pro lugar dele. É forte. O demônio ia ter que engolir a seca essa situação e eles iam sofrer. Só que ele chegou a ser demais, né? Agora não, velho. Paco, e deixa a gente brincar mais um pouquinho. Já acabou, é igual criança ruim do playground, do play. A mãe chamando. Nem tira. Não, só um pouquinho. Deixa mais 15 minutos. De jeito. O bichinho do demônio querendo brincar. Não, lança nós nos fogos. Ele vai, tudo bem. Mas a região lá, legal é o seguinte, Jesus já tá saindo do ambiente judeu, já tá indo um pouquinho já para fora, já falando com pessoas de outras nacionalidades que não eram judeus, que eram gentios. Então já mostram o ministério de Jesus que também não está tão restrito. É claro, o ministério quando Jesus veio, foi para os judeus. Ele tem aquela parte dos cachorrinhos e tal, que a gente vai ver mais para frente. Mas a mulher Cirofenícia, né? Mas nessa parte já está mostrando que ele não veio só para os judeus. Ele já começa a visitar outras áreas. Uma coisa muito interessante que a gente falou sobre o Gadareno, né, em off no último episódio. A gente tava mencionando sobre ele que assim, era um homem, tava perturbado por essa legião de demônios bem aqui. Nem sei quanto que tinha, porque tinha 2.000 porcos. Amigo, uma legião era o quê? De 5.000 a 6.000 soldados romanos, né? Equivalia. E assim, era muito. Era um homem só. Não, e outra coisa, a palavra fala que ele era amarrado em correntes, em cordas, e ele se libertava. Sim. Então era uma força... descomunal. Descomunal. Era uma força assombrosa para uma pessoa, mas é porque ele estava sob influência maligna. A opressão do inimigo. E ele vivia no cemitério, vivia se cortando, era uma situação totalmente... Vivia nu. Exatamente. Com a vergonha dele exposta. Sim. Então, assim, ele estava se humilhando, estava se rebaixando, vergonha exposta. Então, ele estava sob total opressão do inimigo. Sim. Né? E aí chega Jesus, bem ali, igual o Marco falou. Eles reconhecem Jesus e falam: Jesus, nada, o que você está querendo aqui com a gente? Como assim? Né? E a gente vê a autoridade que Jesus chega ali. Né? Sim. Jesus chega com autoridade. Verdade. E ele fala, os espíritos pedem para irem para os porcos, mas dá confusão. O pessoal chega curioso, mas depois eles ficam com raiva, porque aquela região devia ser mantida pelo comércio daqueles porcos, eles iam comer aquilo, era o mantimento deles. Eles ficaram revoltados e expulsaram Jesus. E aí o gadareno eles viram, né, o gadareno limpinho, como uma pessoa normal, em seu juízo perfeito, e ficaram espantados com aquilo. Mas aquilo não gerou um temor deles quererem, nossa, olha o que Jesus fez por ele. Naquele momento, não, eles foram tomados pela raiva pelo que aconteceu com a fonte de renda deles. Então eles expulsaram Jesus dali. E o gadareno quis ir com Jesus, só que Jesus disse: não, fica. Ele passou de um endemoniado a um missionário de Jesus ali naquele lugar. Porque o testemunho dele falou muito mais do que as palavras. Jesus sabia também que o testemunho daquele cara faria a diferença naquele lugar. Né? Sem dúvida. É a questão da normalização. Você convive, você está no seu ambiente, na sua cidade, você tem aquela criação de porcos, você todo dia vê um doido correndo para cima e para baixo,
ele já se tornou normal. Já é o doido da cidade. Já é comentado. Toda cidade. Alguém chega novo, bem ali. Não, é igual o bebo da cidade. Sempre tem. Tem sempre o da rua bem ali que o pessoal fala, ih, besteira. Aquele dali já é... Não tem jeito para não, já é conhecido. Já tá, digamos assim, normalizado. Rouba aqui uma coisa aqui, pede um dinheiro emprestado aqui, incomoda. Mas aquilo já se tornou normal. Fazer o quê, né? Você fala, beleza. Agora, quando a pessoa... No caso do Gadareno, ele se tornou limpinho e tal. Ele mudou de vida. Mas agora a minha renda foi embora. Por causa daquele cara... Que eu já tava acostumado a ver ele. Eu não gostei, não. Colocaram na balança e falou, não, pera, um cara, 2.000 porcos. Não é assim que funciona aqui, não. Tá achando que é... já aquele cara que a gente todo dia tanto de bacon que foi embora. Pois é, tanto de bacon que foi embora. Agora por quê? Por causa do doido da cidade lá. A gente já tava todo normal aqui, né? Um doido a mais, um doido a menos. Ninguém dava nada pelo cara mesmo. Não. Pelo amor de Deus. E assim, eles já estavam eles estavam com estabilidade econômica bem ali nos portos. Falaram, não. E agora, como é que vai mexer na economia por causa de um cara? Não. Eu vou ter que arranjar agora mais 2.000 porcos. 2.000 porcos é pouco pra caramba. Onde é que eu vou arranjar um negócio desse bem aqui na região montanhosa? Não é impossível, não é assim. O diferencial quando a Vivi fala sobre missionário é o seguinte. Todas as vezes, inclusive a gente vai ver mais na frente, a gente fala, olha, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Aí quando o cara fala, não vou pra contar no não, dessa vez agora conta. Agora conta. Não, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Não, fique e conta. E o pessoal leva o que o Gadareno fala em consideração. Aqui no versículo 20 do capítulo 5 fala: então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Sim. Então o testemunho dele passou a ter um valor muito grande, porque a situação dele era muito terrível. Então o pessoal viu a diferença na vida dele. E, cara, tipo assim, você vê que acho que dá pra gente tirar algo bem importante dessa história, né? Que é muito comum a gente ver pessoas querendo ir fazer missões em outros países, na Europa. Muito comum o pessoal querer ir pra África fazer missão. Só que aqui foi bem o que aconteceu com esse cara. Ele queria ir com Jesus, ele queria fazer missões junto com Jesus. Só que Jesus falou, não, cara, o seu campo missionário é a sua cidade. E muitas vezes, muitas vezes Jesus quer falar isso pra muitas pessoas que às vezes têm o desejo de ir pra outro continente, outro país. Mas é muito importante também você evangelizar ali na sua cidade. É muito importante você ter um campo missionário gigante ali. Não tem por que você querer ir pra outro país, exercer uma missão que muitos já estão exercendo, sabe? Verdade. E assim, interessante é que Jesus não fala vai pra sua cidade, ele fala vai pra sua família. Então assim, o primeiro campo missionário que ele tem que enfrentar é a família. Imagina como é que tá a família desse homem. E você tá disposto a dar ouvido? Porque tem aquela. É verdade. Não, eu quero fazer missões aonde? Paris. eu vou fazer. Não que seja fácil. Eu não tô dizendo que é fácil, porque realmente a situação. A Europa como um todo, assim, tá bem desviada do evangelho. Mas que é o glamour, eu quero ir pra África. Eu sempre tem uma questão, eu estou sofrendo pelo evangelho. Aí vai. É o sofredor missionário, ele vai. Tem todo. Assim, existe um glamour que as pessoas que não participaram. Nunca foram por realmente sofrer na pele. Fala, não, eu quero ir lá não sei pra onde. Romantizam tudo. Romantiza demais. Você tá disposto a abrir mão desse teu pensamento romântico pra viver o evangelho como Jesus tá pedindo na tua vida? Verdade. Porque quando ele fala, o Gadareno tá querendo, não, eu quero ir pelas nações. Aí ele não, eu quero, vai pra casa. Conta lá o que aconteceu, que depois a gente conversa. Depois que o pessoal vai ver relato de missionário mesmo que vai pra esses lugares, vê tribo hostil, quase leva uma flechada, uma lança no peito bem ali, sai corrido de cidade que não pode falar de Jesus. O pessoal fala, não, peraí, não é muito bem assim não, vou ficar aqui, tá bom. Meu grupinho aqui, tá tudo certo. Mas assim, depois que a gente vê que Jesus ele dispensa esse rapaz pra ir pra família dele, transforma a vida dele bem ali, e com certeza gera um testemunho extraordinário. Todo mundo na cidade conhecia ele, igual a gente falava, né? E agora ele tá tão transformado por Jesus bem assim. A gente vê que Jesus ele volta, né? Vai pra outro lugar, bem ali com seus discípulos. E quando ele chega lá, já tem uma multidão já esperando Jesus. Fala, Jesus, tô com esse doente aqui, né? A gente precisa de cura. Jesus, tô desse jeito bem aqui, a gente precisa de cura. Então, assim, a fama de Jesus tá se espalhando muito rápido. Né? Porque por mais que Jesus fala, não fala não. Aí o pessoal, vou falar assim. Vou falar. Pode deixar. Não, e entre esse pessoal... Agora não conta pra ninguém. Segredos.
E entre esse pessoal que foi atrás de cura, tava nada mais, nada menos que Jairo, líder da sinagoga, né, do lugar. Que era um pessoal que não era tão amigo de... Não era amigo de Jesus, né? Não era tão favorável assim. E ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Então a situação estava muito feia pro lado de Jairo e da filha dele. Porque ele era alguém que era contra Jesus e ele reconheceu o poder de Jesus, foi até ele, atrás da cura da filha dele que estava quase morrendo, nesse momento, né? E aí Jesus acompanha ele. Sim, mesmo que seja alguém que tem tanta confiança em si mesmo, no seu próprio braço, chega um momento que não é suficiente, né? Então assim, tô com uma empresa bem aqui, 1 bilhão rendendo, tá tranquilo. Aí chega uma dificuldade, né? Começa a apertar bem ali o calo dele e fala, né? Não vou conseguir sozinho. É como a gente viu quando Jesus acalma a tempestade. Enquanto o pessoal estava acostumado, não, isso aqui a gente dá conta, eles continuaram. Precisou o barco quase a pique, afundar, mas tem Jesus, né? Jesus! Pois é, rapaz, como é que eu não lembrei disso antes? Obviamente agora, Jesus. É mesmo, né? Tem aquele homem lá que tá fazendo um milagre aí. Será que ele não faz esse milagre também? Será que ele não faz essa pra mim bem aqui? Quebra o galho aqui rapidinho pra nós aqui. Assim, a gente tá brincando bem aqui sobre essa parte. Só que tem muita gente que trata Jesus como o último recurso, né? Seja o que Deus quiser. Né? É quase desistir, né? Se Deus quiser. Na mão dele... Ele faz o melhor mesmo, né? Só que o coração já tá descartado. Já jogou no lixo já o plano bem ali. A gente, porque assim... Aí vai fazer. É só se Deus quiser. Se Deus quiser, se Ele quiser fazer. Também se não fizer, eu também já desisti mesmo. Já joga umas frases muito soltas, né? Que tipo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Só que não é no sentido, né? De que, não, Jesus tem toda a autoridade, Ele quer o melhor pra mim. Não é questão da soberania dele, não. Exatamente. Ele vai fazer. Se não fizer, também não fez, né? Eu já desisti mesmo. Eu nem queria. Não queria mesmo. E assim... Aí dá coisa pra aqui, né? Como é que ele faz aí? E assim, a Vivi falou que, né, Jesus tá indo aqui curar a filha de Jairo. E a gente vê uma mulher, bem ali, que tava sofrendo de um mal há muito tempo. Outra filha, né? Exatamente, outra filha de Deus. Que tava sofrendo de um mal há muito tempo e foi atrás de Jesus. Que ela ouviu falar e falou, não, se eu tocar no monte de Jesus, vou ser curada. Só que ela já sofria disso há anos. 12 anos. 12 anos sofrendo de hemorragia. E assim, ela fala que não, já gastei tudo com médico, tudo mais bem aqui. E ela achou Jesus, que é o recurso que ela precisava. Então assim, tem muita gente que tá bem aí achando, né, procurando a situação, resolver a situação em tanta coisa, mas ainda não ouviu falar de Jesus. Por isso que é importante a gente continuar levando o evangelho, a gente continuar falando sobre Jesus. Porque tem tanta gente que, eu já procurei essa cura emocional bem aqui em pessoas, já procurei em objetos, já procurei em noites, já procurei em bebida e tudo mais, não achei. Onde é que eu vou achar? É essa hora que a gente chega e fala, Jesus. Dá pra gente lembrar também de Zaqueu. Verdade. Zaqueu, quando teve a oportunidade, ele foi. Claro, ele passou por muita coisa. Aí ele ouviu falar de Jesus, é igual essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, que tava fazendo milagre, já tentei de tudo. Vou tentar mais uma coisa. Até um paralelo que a gente pode fazer é que, assim, às vezes quem vem pra ajudar, como esses vários médicos, acaba atrapalhando. Porque a palavra fala que ela passou pela mão de vários médicos e ela acabou ficando pior do que ela estava. Sim, então tem gente que vem para ajudar, mas acaba atrapalhando a nossa vida, né? E ao invés da gente desistir, porque já passou por muita coisa, a gente tem que ir para a pessoa certa, que é Jesus. Sem dúvida. Eu não duvido também que tem uns remédios caseiros que o pessoal passa. Não! Pois vai, toma mel com abelha. Mel com abelha, né? Mel com abelha. Você moe a abelha, mistura, tudo. Junto com o cocô de passarinho, mas tem que ser aquele passarinho que tá assado, cozinhado e tal. Do dia 7 também, dia 7 é importante, da lua cheia. Aí moe, aí oferece assim pra Deus, aí bota assim no coisa. Meu avô, ele ficou surdo por causa de uma dessa. Misericórdia. Sério, surdo. Ele surdo de ouvir por causa de uma história dessa. Passaram lá uns remédios caseiros. Meu Deus. Acho que teve informação no ouvido. Aí não, bota um. Acho que sei lá, um troço que era lá, mas fizeram uma receita caseira pra botar no ouvido e pronto, ficou surdo. É perigoso porque assim, a gente já tentou tanta coisa e falou, deve ser.
A próxima coisa deve ser. Não, só que é uma parada. O pessoal diz que de doido e médico todo mundo tem um pouco? Não! Você tá com gripe. Não, é aquele remédio do Júlio, pô. Eu vou pegar o xarope. Água raiz. Misturar água raiz com mel. É essa. É nessa que eu vou. Tira e queda. Se não morrer. É literalmente tira e queda, só que não levanta mais. Se não morrer, pronto, aí cura. Ai, meu Deus. Mas assim, a gente vê que Jesus tem uma autoridade enorme, né? E ele reconhece isso, né? A mulher chega bem, ele toca no manto dele e fala, não, peraí. Alguma coisa diferente aconteceu. Né? Tinha uma multidão comprimindo Jesus. Os discípulos, Quem me tocou? Quem é que me tocou? E Jesus falou, não o pessoal tá de brincadeira. Olha como é que tá bem aqui, né? Aí você tá andando bem aqui no centro de Ceilândia, bem aqui com um monte de gente, e você pergunta quem te tocou, mas assim, não foi qualquer toque, né? Que foi um toque de fé. Sim. Então assim, não é qualquer pedido que a gente tem que fazer pra Jesus, é um pedido de fé. Né? É ter um coração com fé disposto, né, bem ali a reconhecer Jesus como Senhor, toda a autoridade, querer realmente milagre. Agora, assim, tem outro fator importante. É claro, tem a fé da mulher também, mas também tem uma questão de coragem também. Sim, porque pela lei judaica, ela não devia nem estar perto daquele povo. Ela não poderia tocar em ninguém. Ela não poderia. Sangue. Quem ela tocasse seria impuro. Impuro, verdade. Tinha que ser e quando Jesus pergunta, com certeza ela teve medo. É tanto que a palavra fala depois que ela chegou tremendo de medo perto de Jesus para reconhecer o que ela tinha feito. O medo dela era ser apedrejada, porque a norma era uma mulher impura, né? E outra, ela estava impura, não era uma vez no mês. Há 12 anos. Era 12 anos consecutivos. Então, você vê que aí tem o lado espiritual também. Não é o mundo que está contaminando Jesus. É Jesus que invade o mundo. Verdade. Sim. É o puro que purifica. Não, e é interessante que esse acontecimento da cura da mulher, ele passa no meio dessa situação de Jairo, né? Jesus está indo para casa de Jairo. E aí acontece isso, para tudo, cura a mulher e tal, enfim. Aí chega alguém e fala, deixa o mestre aí, a menina morreu, já era. E aí Jairo quer desistir, né? A pessoa já chega com essa empolgação, com esse incentivo, né? Sim. Deixa o mestre porque tua filha morreu. E aí Jesus diz, não, vamos. E ele chama... Confia. Ele chega na casa de Jairo e tá aquele alarde, aquela situação, aquele alvoroço. E os fofoqueiros, os palpiteiros, o povo lá, tudo, né? No maior escândalo, no maior rasgueiro, como fala lá no Nordeste. É o rasgueiro. É o chororô lá na casa de Jairo. E aí Jesus chama, não vai todo mundo pro quarto lá com Jesus pra curar a menina, pra menina levantar e ser curada. Sim. Jesus chama poucos discípulos, os mais próximos dele, se eu não me engano, Pedro, João e Tiago. Sim. Aí chama o pai e a mãe da menina, senta na cama, pega na mão da menina, Talita, come. Levanta, menina. A menina levanta e olha o que Jesus fala. Dá de comer pra menina, né? Isso é um perigo. Então, isso é bíblico. Jesus falou, deixa de comer pra menina. Deixa de comer, é isso. Enfim, e ele fala... É uma das situações que Jesus fala. Não fala pra ninguém, né? Mas o pessoal ali fora, quando a menina sai do quarto, ia saber, né? Só não ia precisar... A menina morreu, como é que o cara vai... Não ia precisar falar, na verdade. Como é que se explica? Não, a menina morreu nesse instante. Milagre. Não, mas Jesus falou antes, por que vocês estão chorando? A menina tá dormindo. E riram dele. E eles riram dele. Aí agora, tome na sua cara que ela tava dormindo mesmo. Tome. Não é que ela tava Gente, não é que ela tava dormindo mesmo? Pois a gente achou que tava morta? Que negócio é esse aqui? E a menina chamava Thalita mesmo, viu? Como é que é? Aí eu não sei. Não. Thalita é menina, né? Thalita significa menina. Verdade. É uma cura tão extraordinária. Fala que o pessoal fica maravilhado depois, né? Quando o véu levanta e fala, não é possível. Eu tava morrido. A gente viu? Tava. Ainda fala assim, a gente reconhece a morte. A gente sabe como é quando alguém tá morto. Não, mas eu sei, conheço vida. Jesus fala. Exato. O negócio é outro nível. Jesus Vocês não estão preparados. Jesus até deve ter pedido pra eles não falarem nada, até pra deixar aquele ponto de interrogação na cabeça dos caras, né? Porque, cara, o que aconteceu, tá ligado? Não, mas ele tá vindo na sequência. Olha só, ele só fala pra falar quando tá fora de Israel. É aquela questão da identidade dele como Messias. Pro pessoal de Israel, ele fala, quando ele cura em Israel, ele fala, não fala pra ninguém.
Sim. Porque o pessoal esperava um outro tipo de Messias. Tinha influência na mentalidade deles que era um Messias guerreiro, político. Quando ele tá fora, no caso aí do Gadareno, é fora de Israel. Então o pessoal já não sofre tanta influência do judeu, do pensamento do judeu do segundo templo. Então é mais normal, digamos assim. Então faz a tua pregação aí. Sobre ele aí pode falar. Agora pode. Aqui pode. Aqui fora pode. Aqui dentro. Chegou deixa baixo aí, porque senão o negócio aperta pro meu lado. Não é bagunçado, não. Aqui tem moral. Assim, depois disso a gente vê Jesus ensinando, né, bem ali perto na região dele, né, bem ali em Israel, na casa dele, em Nazaré. Jesus está ensinando, tá dando, né, todo o conhecimento. O pessoal fala, não, peraí. De onde é que vê esse conhecimento todo? A gente não vê esse menino bem aqui, ele não é daqui mesmo. Não crescer. As irmãs dele não é essas aqui, não? Ele não jogava a bola aqui na frente da minha casa, quebrando vida aqui com a bola. não é esse menino, as irmãs dele não é isso aqui, não? Não é essas aqui, não. É essa mesmo. Não, então peraí. Não é assim, então não é assim que funciona, não. O conhecimento todo é isso que você tem. Né? Então, assim, Jesus fala, na sua própria terra o profeta não tem honra. Sim. Né? Ele fala, o único lugar que o profeta não tem honra é na sua própria terra. Se escandalizar. E assim, a gente viu também sobre a família de Jesus, né? Sim. Maria... Não, chama Jesus aí. Traz ele aqui pra fora. Diz que o almoço tá aqui esfriando. Tá pronto? Vai esfriar. Tira ele daí, por favor. A família dele já não estava reconhecendo toda essa autoridade que ele tinha no ensinamento dele. Ou pelo menos assim, tá? Ele sabia o que ia ter represália. Verdade. Tinha esse medo também, né? Sim. Esse medo dele poderia sofrer isso. Jesus, eu sei que tu tem que ter o ministério aí, porque Maria sabia, tanto ela sabia, que nas bodas de Caná, quando tem aquele problema lá do vinho, ele fala, olha, faz o que ele mandar, porque ela sabia que o ministério de Jesus, ela acreditava. Mas devia ser muito legal pra Maria ter Jesus como filho. Já imaginou? Tipo, a comida não tá pronta, Jesus, então. Aí Jesus fazia, vai mãe. Aí mãe, tá de novo. Devia ser muito legal. Tipo, um dos irmãos quebrou a perna. Jesus, então, seu irmão quebrou a perna, pode dar um jeito pra mim, por favor? Ô mãe, de novo. Tiago tava ali brincando e acabou tendo esse acidente aqui, Jesus. Não é possível. Eu já falei pra tu não jogar bola, menino. Não ficar brincando com essas coisas, velho. Cuidado, imposição de mão. Pronto, tá aí. Novo em folha. Então, entrando aqui no próximo tópico, né? Em que Jesus ele passa a enviar os seus apóstolos, né? Pra fazer missões, né? E uma coisa que eu achei bem interessante é que Jesus ele pede apenas para eles levarem um cajado, as sandálias e a veste do corpo, nenhuma veste a mais. E aí que tá, por que Jesus fez isso? Seria uma forma dele mostrar ali que ele é Deus e que tudo que eles precisariam, Deus ia prover, como aconteceu no deserto com o povo, né, na libertação do Egito. Vocês acreditam que seja dessa forma? Acredito que sim. E outra coisa, seria pra impulsionar eles a saírem da sua zona de conforto, porque é fácil você ir, você ter um dinheirinho a mais, uma roupinha a mais, porque se algo acontecer, você tá provido, você tá precavido, né? Mas outra coisa é você ir sem nada, depender das pessoas e depender daquilo que... ter que aceitar aquilo que vão te oferecer, o tipo de hospedagem, o tipo de comida que vão te oferecer naquele lugar. Então, eles saíram da zona de conforto deles. E foram pregar o evangelho. Eles tiveram esse desafio de pregar o evangelho. E uma coisa que é interessante é que eles começam a pregação do evangelho da mesma forma que João e que Jesus. Eles começam pregando sobre arrependimento. A pregação deles não é diferente. Eles pregam sobre arrependimento. Então é algo que tem que estar em nós sempre. Como a gente falou lá no começo sobre processos, o nosso processo de arrependimento é sempre, porque a gente se livra de um pecado, a gente cai em outro, e a gente melhora em um ponto, mas precisa melhorar em outro, porque a gente não é perfeito, 100% perfeito, né? A gente precisa sempre se aperfeiçoar, sempre ser moldado, sempre ser remexido como a terra, ser cavucado ali por Jesus pra gente dar um pouquinho, cutucado pra dar um pouquinho mais de fruto, né? Então a gente precisa desse cuidado do arrependimento sempre. E foi algo que os discípulos começaram pregando também, porque eles viram João, viram Jesus pregando sobre arrependimento, e era o que deveria ser pregado. E é o que nós devemos pregar hoje também, sobre arrependimento. Porque a gente não pode continuar da maneira como estamos. O pastor até pregou agora nessa quarta-feira que a gente não deve continuar pecando deliberadamente. Porque o fim de quem peca deliberadamente é o inferno, né? Então a gente precisa mudar. O problema é nós continuarmos pecando intencionalmente, de propósito, porque aquilo
prazeroso para nossa carne. A gente tem que mudar e pedir. Se a gente não consegue pedir ajuda para Deus, Deus me ajuda porque eu não tenho conseguido viver uma vida santa. Então me ajuda a viver uma vida santa, uma vida pura diante dos olhos do Senhor, que eu venha mudar de vida, que eu venha ter o prazer no Senhor, né? A gente precisa dessa ajuda, dessa forcinha aí de Deus. Porque senão a gente sozinho a gente não consegue. Não consegue. Porque a nossa natureza é inclinada para o pecado. E a gente precisa se arrepender por causa disso. Porque a nossa natureza é caída, é assim. E só Jesus pode nos ajudar. Só o Espírito Santo pode nos levar ao arrependimento verdadeiro. Sim, sem dúvida. E olha a sequência, ele tá vindo de onde? Ele tá vindo de uma série de embates que ele tá tendo com os fariseus e tal. Aí ele vai pra onde? Vai pra casa, pensando, pô, em casa eu tô de safe. Uhum. Em casa onde ele sofreu a maior rejeição do povo. E outra coisa, ele não pôde realizar tantos milagres por causa da rejeição do pessoal ali. Sim. Então, se a gente rejeita Jesus, ele vai fazer o que na nossa vida? A gente tem que querer também. Aí o pessoal se pergunta, por que... Poxa, Jesus... Tá todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui é evangélico. Por que não tá tendo milagre? Porque o povo não tá crendo. Exatamente. Né? Não adianta a gente pedir, Deus, estende tua mão pra mim. Mas a gente tem que estender a nossa mão, fazendo a nossa parte pra segurar na mão de Deus também, né? Sem dúvida. Você vai ficar lá todo estirado, assim, todo mole, sem fazer nada. Verdade. E Deus vai fazer tudo por você. As coisas não vão cair do céu. Não é assim que se descansa em Deus. Até o povo que pegava, até o povo no deserto, tinha que ter o trabalho de apanhar o maná. Deus mandava o maná do céu, mas eles tinham o trabalho de apanhar o maná e fazer alguma coisinha diferente, temperar com as ervinhas, um negocinho assim, se quisesse, né? Já vinha pronto, mas se quisesse dava uma incrementada, né? Enfim, tinha que fazer o esforço de ir lá catar o maná. A gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta esperar tudo de mão beijada, não. É muito comum em Provérbios, você vê... A grande parte de Provérbios é escrito pelo rei Salomão, né? É muito comum ele falar que o resultado que espera a pessoa preguiçosa é a escassez da vida dela, né? Então é que você vê, até mesmo você pode pedir a Deus, mas tem que ter a sua força de vontade, você tem que correr atrás, não basta pedir e esperar lá sentado. E ganhar tudo de mão beijada. É igual aquela história que a gente tava conversando no episódio passado. Ô senhor, tu não sabe que eu trago um boleto pra pagar do Nubank aí, 1.000 contos. Será que eu tô esperando aqui, senhor? Não vai vir não? Tô orando, ó. E dia. O milagre, como é que tá aí, senhor? Tá no processo, tá quase caindo na conta? Hoje, é pra amanhã, tá vencendo, senhor. Tá vencendo, o boleto é pra amanhã. É 1h da tarde, eu tô precisando disso aí, o senhor não tá fazendo. Cara, tô vendo aqui o milagre. Aí, pô, Jesus não fez. Eu não tô acreditando muito nesse Jesus aí, não. Não tá funcionando, não. Jesus tá fraco. A culpa não é de Deus se você não administrou bem o seu dinheiro, né? Exatamente. Deus não tem culpa. Às vezes a gente culpa Deus por causa dessas coisas, mas a culpa muitas vezes é nossa. Não é Jesus que passa o cartão de crédito em 1.000 conto de roupa ali. Todo mês. A história no cartão da Riachuelo. Também põe a culpa Olha de só Satanás. o que Jesus falou aqui pros discípulos: leva só uma roupa. Né? Tá vendo, né, Vivi? É só uma roupa. Isso aí é profetada, hein, irmão? Tá revelando coisa aqui no podcast. Mas assim, eu creio também nessa parte aqui de Jesus envia nos 12 sobre a prova de fé que eles precisavam, né? Eles precisavam ser testados bem ali na fé deles. Porque assim, Pedro logo mais ia ser preso, né? Bem ali em Atos a gente vê que Pedro foi preso. Mas ele estava passando bem aqui por um processo, estava crescendo bem ali na fé e na maturidade dele para quando ele fosse preso no futuro bem ali, não dá ruim. É porque eu imagino que Jesus, depois de ter passado por esse tanto de coisa, todos esses embates, ter sido rejeitado na sua própria região, ele pensou, pô, tá chegando a minha hora. Não tá bastando eu falar só, gente, não fala pra ninguém não, o pessoal tá falando. O pessoal tá falando. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agilizar aqui o processo com esse povo, com esses meus discípulos. E a gente vê ele enviando. O que é esse envio? É treinamento, ó. Eu tive com vocês até aqui. Agora é a chance de vocês desenvolver por vocês. Eu tô aqui acompanhando. É tipo aquela ilustração que a gente pode usar. É o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Olha, eu tô aqui, vai acompanhando, vai. Depois o pai solta e o menino continua andando na bicicleta. Pai, eu não tô caindo. Pois é. Eu te acompanhei até aqui. Agora, daqui pra frente é com você. Se você cair, eu tô aqui pra te ajudar. Tanto que a gente vê em outras passagens que os discípulos vão expulsar demônios e eles não conseguem, aí Jesus vai lá e expulsa. Mas por quê? Porque Jesus está lá só no apoio. Ó, tô dando, é com vocês, eu tô aqui só no apoio. Quando vocês precisarem, vocês me chamam. O que vocês não conseguirem fazer, eu faço. Vocês fazem o possível, o impossível é comigo. Aí eles chegam lá, expulsam, não conseguem expulsar o demônio. Falam, não, é porque ó, isso aqui
existem demônios que você só consegue expulsar com jejum e oração. Então ele está ensinando no processo, ensina a criança no caminho que deve andar. Sim. Então Jesus está ensinando os discípulos no caminho, enquanto ele está realizando os milagres, enquanto ele está fazendo, e chega um momento que eles falam, agora com vocês, vão lá, eu estou aqui na retaguarda dando apoio. E é legal que quando termina, a gente vê que os discípulos vão lá, todos empolgados. Jesus, a gente fez, a gente orou, gente foi curada, a gente foi liberta, a gente foi salva, a gente aquilo. Então os discípulos estão vendo, pô, tá funcionando, o negócio aqui tá dando bom. É muito legal isso que, tipo, quando começa a acontecer, por exemplo, alguém começa um novo ministério, né? Aí vai acontecendo bem ali, fala, tem gente nova chegando. Tá acontecendo. Tem gente chegando bem aqui, engajada, bem ali, tá acontecendo. Né? Então, assim, é necessário, igual eu falei, esse empurrãozinho. Porque senão a gente continua ali na nossa zona de conforto e beleza. Né? Jesus... o mestre tá aqui, pô. Né? O noivo ainda tá na festa, gente. Pode ficar tranquilo, né? Aceite. Só que assim, eles precisavam aprender, né, a qualquer momento, porque ia chegar um momento bem que Jesus ia ser arrebatado, Jesus ia voltar pro céu, né? E assim, eles não iam ter Jesus bem ali do lado. Falei, e aí, mestre, e aí, galera, o que a gente vai fazer? Exatamente. Né? Tanto que quando eles, no primeiro momento que Jesus foi arrebatado aos céus, né, e Jesus assim, morreu, ele estava ressuscitado, eles foram lá, voltaram para pescar, não estavam conseguindo. Né? Então, assim, eles tentaram voltar bem ali para a vida deles, normal, só que eles não estavam conseguindo. Eles tinham que... A vida deles não era mais voltar a pescar peixe. Exatamente. A vida deles foi transformada, o propósito é outro, né? Mudaram de fase. Mudaram de fase, exatamente. Aí a gente passa bem aqui para um... Né, como a gente estava conversando bem aqui, um flashback, do que aconteceu. Né? Da morte de João Batista. Que é uma coisa... Tem um nomezinho em inglês, acho que é prequel. Tem as sequências e tem os tipo o Senhor dos Anéis. Tinha o Senhor dos Anéis e tem o prequel, que é o Hobbit. Que são cenas que aconteceram antes da história que... Mostra um spin-off bem aqui que tá acontecendo. Né? Então, bem ali numa festa, né? Tá lá a filha de Herodias dançando, né? Bem ali pra agradar o rei e tudo mais. O rei olhando e falando, maneiro. Tá interessante isso aí, né? Não, mas antes... E saúde. Samuel. Não, mas antes, a fama de Jesus... a maneira como o Marcos escreve aqui, ele faz o seguinte, ele fala que o rei Herodes conheceu Jesus, ouviu da fama de Jesus, e eles estavam pensando que Jesus seria João que ressuscitou dos mortos. Sim. Outros falam que era Elias, né? E aí ele traz a narração do que aconteceu. Porque o rei havia mandado decapitar João Batista, porque num dos aniversários dele, ele teve essa situação aí da Salomé e tal. Mas antes fala também que o rei, ele tinha uma consideração por João. Ele sabia que João era um homem de Deus. Ele ouvia aquilo que João falava, só que não agradava a ele. Porque ele tinha ele pegado a mulher do irmão, né? E João dizia, isso aí tá errado. Tu fez teu irmão ser corno, tá errado, cara. Ratinho. Pegou a mulher do irmão, tá errado. DNA. E aí, então, ele não gostou. E a mulher, menos ainda. Mas Herodes, ele tratava bem João Batista. Ele tratava bem João. E ele não era o desejo de Herodes matá-lo, né? Aí chega essa situação, a Herodíade aproveita a situação, manda a menina dançar, a menina vai lá pra mãe, o que eu peço? Pede cabeça de João Batista, olha que legal. Aí ela pede, o rei não queria matar João, mas ele matou pra não ficar mal na fita, porque pegaria mal pra ele não cumprir com, voltar atrás em sua palavra. Era só ele ter falado, não, era aquela outra metade lá do reino que eu tive. Lembra que eu falei que era só metade? Até metade eu vou. Você tá passando a metade. A outra metade não. Isso aí eu não faço. Batista, aquela outra, sabe aquela outra metade que não dava? Pois é. Deu mole. Mas era necessário que João morresse, né? Tinha chegado a hora dele, porque senão ele não tinha morrido. O cara ia tentar passar a faca ali e o machado ia quebrar na mão dele, né? Então, era a hora de João, né? Sim. Ele até fala, importa que ele cresça e eu diminua. João já sabia que a hora dele estava chegando. O ministério estava chegando. Cara, e é interessante essa parte também que ensina algo muito importante, né? Da gente tomar cuidado com o que a gente promete, né? Que é perigoso, tem aquele risco de você prometer algo, não conseguir, que nem a fita do rei aqui.
Você prometer algo, não... O que, Marcos? A fita. A fita do rei? Beleza. É a situação do rei aqui. Ficou mal na fita. Mal na fita. As gírias do mar. Então, é que nem isso, cara. Você prometer algo pra alguma pessoa, não conseguir cumprir, mas e aí? E agora? Foi bem o que aconteceu com ele. Então tem que ter esse cuidado. É uma lição interessante que a gente pode tirar desse texto. Em que momento também você faz essas promessas? Sim. Porque tava dias... Ele tava, ó... Muito. Tinha tomado uns Guaraná forte, umas pingas, uns negócios assim, tava doidão. Ele já tava alegre demais. Já tava muito alegrinho. Enfim, né, chegando nesse ponto, enfim, vamos, né? Vamos passar essa vergonha do rei aqui. Vamos limpar a fita dele aqui agora. E assim, é muito interessante porque ele reconhecia João como homem de Deus. Sim. Né? Então assim, tem gente que olha aí por fora, mas vê que a palavra é verdadeira. Né? Tem uma consideração. Fala, não... Tem professores, por exemplo, tem relato de pessoas que olham bem assim, não, eu não creio em Deus, mas esse aluno bem aqui crê, né? Pode deixar ele, né? Não vou mexer com ele não, mas tem professor que vai em feza com o aluno. Tem professor que cutuca, mexe, né? Cutuca, né? Mas assim, Herodes, ele não gostava da palavra que ele ouvia, porque era uma palavra de confronto. Sim. Mas ele ainda assim reconhecia o João Batista como homem de Deus. Ele tinha esse reconhecimento, né? Ele estava conversando em office, fazer essa comparação justamente com a prisão de Paulo. O governador de Cesareia, quando ele vai, Paulo é levado até ele fica um monte de tempo preso lá e começa a ganhar liberdade, a simpatia do governador, ele vai lá conversar e fica naquela conversa. Ele vai lá, conversa, explica o evangelho, prega, Paulo pregando, todo empolgado. Aí o homem, aí fica só naquele... eu vou aceitar, mas depois, deixa pra depois. Igual a gente tá conversando também no episódio passado. Quando eu tiver 70 anos, não tiver assim, mais nada pra fazer. Não tiver acabado. Aí eu já zerei a vida, a última task é aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Então, a gente tava conversando justamente sobre isso. E, velho, o Herodes tem o mesmo comportamento. Verdade. Ele fica só naquele, eu vou! Tô caminhando. Na próxima conversa lá. A gente se resolve. Só um pouquinho, só repensar um negócio. É porque agora não tá no momento. Você me pegou no momento ruim. Lá em casa tá cheio de louça pra lavar. Não dá. Tantas coisas pra fazer e tanta coisa pra aproveitar na vida, né? Aí tu vem me pedir pra não aproveitar. Não pode. Deixa pra depois. O reino tá todo aí, né? Deixa a rainha ficar mais velha. Quando ela estiver velha, assim, não tiver assim mais bonita. Aí, beleza, aí a gente conversa. Aí agora, mal bonitinha. Não dá. Não dá. Pô. Cara, eu queria, mas agora fica difícil. Tem tanta gente que dá tanta desculpa pra deixar Jesus pra depois que, né, no depois, não tem depois. Sim. Isso que eu ia falar agora, velho. Eu sempre que vejo isso, eu fico com um pouco de agonia, né? Essas histórias dessas pessoas que querem tá caminhando, quer deixar um pouco pra depois. Que, cara, o perigo de não ter uma segunda chance, tá ligado? O perigo de você não ter outra oportunidade. Tipo, eu já até... não troquei ideia sobre isso, né? Mas tem um amigo meu que fala bastante isso. Que a gente pode estar aqui agora de boa conversando e do nada amanhã acontecer algo ruim com algum de nós, a gente não tá aqui. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, só Deus. Então você vê o perigo disso de deixar pra depois pra aceitar Jesus. O perigo de deixar pra depois você perdoar alguém ou pedir perdão pra alguém, tá ligado? Então, bem isso. A gente quer ter poder sobre o amanhã, só que não tem como. Não pertence a nós. Exatamente, o amanhã não pertence a nós. Só que assim, aí a gente vem pra outro milagre extraordinário. Sim. Né? Que assim, Jesus vê bem ali os discípulos atendendo as pessoas, né? Tá todo mundo chegando bem ali. E Jesus percebe, Jesus de novo preocupado com nossa barriga, né? Pera aí, os meninos estão tendo tempo pra comer. Porque não, preocupado primeiro com o descanso. Porque ele chama. Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Sim. Né? Mas vai descansar? Vai descansar nada. Aí o que acontece? Ele chega e vê o povo lá, a multidão. Jesus está ensinando, se empolgou, é tipo pastor quando se empolga. tá ensinando, se empolgou, tá ficando tarde, estão num lugar deserto, não tem vendinha, não tem lanchonete, não tem nada, não tem uma padariazinha ali para o povo comprar, não tem iFood para pedir a comida. E aí ele fala, deem vocês de comer. O que é que vocês têm? Eu acho que o Habib salva esse time, hein? Ai, Samuel. Enfim, aí eles trazem, temos 5 pães e 2 peixes, entregam para Jesus. É interessante a gente olhar para esse fato,
Porque aquilo que eles entregam para Jesus cresce, multiplica, serve para o benefício dos outros. E a gente volta naquela primeira parábola lá da semente de mostarda, que cresce, multiplica, vira uma árvore enorme e serve para o benefício de tudo aquilo que está ao redor, né? Então, nós voltamos no mesmo ponto. Nós nos entregamos às mãos de Deus e vamos crescer, multiplicar e servir para o benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Aquilo que vem para nós não serve só para o nosso benefício, é para abençoar a vida das outras pessoas também. Amém. A gente tem que mudar essa nossa mentalidade, que às vezes a gente é muito egoísta. A gente acha é para mim, é para o meu bem, é o meu carro, é a minha vida. Não, a gente tem que abençoar as outras pessoas também, né? Verdade. E o que Jesus fala sobre a percepção que ele tem daquele povo? Como ovelha sem pastor. Sim. Jesus tem um olhar muito compassivo, assim, das pessoas. Ele chega nos lugares, ele pode estar até cansado, como foi o caso aqui, né? E ele é o bom pastor, né? Sim. Que vai lá e tem o cuidado de colocar o bem-estar das pessoas à frente do bem-estar dele e dos seus discípulos, né? Sem dúvida. E assim, uma coisa interessante também é que muitas vezes a gente só quer começar a fazer alguma coisa quando a gente tem muito. Né? É verdade. Então assim, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Mas não era, né, Jesus não esperava, não, Jesus, deixa a gente ter os 5.000 peixes bem aqui para esses 5.000 homens, né? Tinha mulher e criança ali também. Então assim, quando a gente tiver como abastecer todo mundo, aí beleza, a gente faz. Só que assim, Jesus, ele não se preocupou só com essa quantidade deles, né? Tem 5 pães e 2 peixes, vamos dar graças por isso. Então assim, eles começaram bem ali com o que eles tinham. Sim. Eles não esperaram ter tudo para eles começarem, eles já tinham começado. Isso aí fala muito sobre a nossa fé, que Jesus, ele vai realmente abastecer, ele vai prover aquilo que a gente precisa. Olha essa profecia aqui em Ezequiel 34:4. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram os doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Lá Ezequiel 34. Continua no 5. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Aí ele adianta aqui, ó, no versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacados por animais. Portanto, pastores, ouçam a palavra, assim do Senhor. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Rapaz. Pesado demais. Ou seja, a gente volta também nas parábolas do capítulo 4. A quem muito é dado, mais será concedido. Mas aquele que tem pouco, até o pouco que tem vai ser tirado. Por quê? Porque ele não está dando continuidade no chamado que Deus deu. Ele não está desenvolvendo o dom, não está pastoreando como deve. Sim, verdade. Então, aquele que não pastoreia de acordo com os princípios bíblicos, até o pouco que ele tem será tomado. Não é simplesmente fazer por fazer. A gente falou isso também no último episódio, né? Tem gente que faz, beleza, tá aí. Né? Fiz minha parte. Jesus, o senhor quer? Eu fiz isso aqui. Não quer? Não, beleza. O que tinha que fazer era isso aqui. Exatamente. Me deram isso aqui, eu fiz isso aqui. Tá ótimo. Né? Só que Jesus quer que a gente faça um trabalho com zelo, né? E ele continua no capítulo 34 de Ezequiel, falando que o Senhor tomando a responsabilidade dos pastores para si. Ele fala, eu serei seu pastor. Eu que cuidarei, eu que trarei provisão. E a gente vê se cumprindo em Jesus aqui. Verdade. Não, esse povo aí tá sem alimento, dá vocês de comer. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão perdendo tempo. Cata aí. Não, aí dá pra fazer a mesma ideia que a Vivi trouxe também, sobre o maná. Verdade. Jesus é o provedor. Moisés trouxe provisão no meio do deserto. As pessoas estavam, de certa forma, no meio do deserto. Não tinha uma vendinha próxima para eles se alimentarem. Verdade. Aí Jesus vai lá e provê. Traz a provisão. Ele também tá se comparando lá com os profetas. O profeta lá no Antigo Testamento também fez multiplicação. Sim. Aí Jesus vai lá e faz. Ou seja, é uma questão de identidade também. As pessoas olham para a história e veem, pô, teve isso. Quem foi que fez essa multiplicação? Foi um profeta. Jesus é profeta. Jesus controlou a natureza. Jesus tem o poder de Deus. É aquela que a gente também conversou no episódio passado. As pessoas viam o poder de Deus na vida de Jesus, sim, mas não tinham como justificar porque eles andavam, porque Jesus andava com quem ele andava. Jesus escolhia andar com os marginalizados, aqueles
que andavam contra o pensamento da época. O padrão. O padrão da época. O padrão, digamos assim, o padrão do crente correto. Mas não porque fosse o padrão do crente correto, fosse o correto, literalmente. É que não estava cumprindo as coisas além do que o pessoal estava cobrando. Sim. Tava vivendo muito à base de lei e pouco à base do poder de Deus. Exatamente. Então, quando eles se submetem à autoridade de Jesus, ali estão vivendo o verdadeiro evangelho. Que se cumpre desde o Antigo Testamento até o Novo. Sim, verdade. A gente vê muita profecia se cumprindo, né? Exatamente. Jesus ainda fala, essa palavra bem aqui se cumpriu hoje. Exatamente. Né? Então, assim, Jesus realmente fazendo esse trabalho de um pastor extraordinário. Pedro, quando prega, fala, a profecia de Joel se cumpriu hoje. Sim, verdade. E, cara, são muitas, né? Assim, uma vez eu tentei ler os evangelhos, né, contando aqui as profecias, eu nem consegui. Né? Porque, tipo assim, você lê o Antigo Testamento das profecias que falam sobre Jesus, aí você vai trazer pro Novo, é muita. Sim. Né? É muita profecia, é muito lindo se cumprindo, que é de uma forma extraordinária. Né? Por exemplo, a gente vê sobre, né, que a gente vai vendo a entrada triunfal de Jesus em cima de jumentinho. É exatamente como descreve. Igualzinho. Né? Não tem nenhuma divergência bem ali. É perfeitamente igual. É uma coisa que foi, né, que teve a profecia muito antes de Jesus. E quando se cumpre é de uma maneira extraordinária. Isso é incrível. Sim. E só pra concluir essa parte da multiplicação dos pães, né? Cara, é da hora você ver, até é bonito de se ver. Como que quando Jesus ele dá em abundância, né, cara? Você vê que tinham 5.000 homens ali. E ele teve que dividir ali, como é que foi? Foi 5 pães e 2 peixes, foi né? 5 para 5.000 homens. Isso ainda sobraram 12 cestos cheios, né? Um para cada discípulo, para compensar que eles não conseguiram descansar. É isso. E aí a gente vem bem aqui para mais um momento, né? Sobre água de novo. Sim. Né? E aí Jesus, bem ali, com os seus discípulos, fala, não, vocês vão à frente para Betsaida bem aí, né? Eu vou ficar bem aqui. Num tempo aqui orando. Jesus estava lá orando, foi orando. E os discípulos foram na frente dele, né? Se empolgou, exatamente. Realmente chega um momento na oração que quando a gente vai orando muito, a gente perde a noção de hora, passa o tempo bem ali, né? A gente está bem ali, tão envolvido na oração com Deus, fala com Deus. Jesus estava bem ali orando. Aí os discípulos estão lá no meio da água. Jesus fala, bom, chegou bem aqui o momento, né? 3 horas da manhã, bem ali, cerca de 3 horas da manhã. Ele fala, não, vamos lá. Aí Jesus vai andando sobre as águas bem ali, com um vento forte, né? Os discípulos lá com dificuldade de novo, bem ali remando. E Jesus chega, aí o pessoal, não, que é isso? É um fantasma, não pode ser. Imagina a cena, todo mundo com medo, os homens que falam que eles estavam gritando. Mas também Jesus não tá facilitando a história, né? Exatamente. Não tá facilitando. Jesus viu que eles estavam em dificuldade. Aí ele viu lá, não tem nenhum barco aqui, eu imaginando a cena. Tem nenhum barco aqui, qual que é o melhor caminho? Vou andar por cima das águas. Vamos lá. Aí imaginando Jesus correndo igual os ninjas do Naruto, com as mãozinhas assim pra trás, por cima da água, junto da água. Aí ele vai até os discípulos e o vento se acalma, né? Porque o vento estava soprando contra o barco, por isso eles estavam tendo essa dificuldade, as ondas estavam batendo, né? E eles ficaram com medo. E Jesus diz, gente, calma aí, confia. Sou eu, abestado. Abestado. Cara, mas imagina a cena. Eu também não ia ficar normal, não. Eu nem ia ficar falando, Jesus, pô, mas que maneiro. Impossível tu ficar normal numa cena dessa, cara. Impossível. Olha que maneiro, um negócio desse ontem, Jesus reproduzindo. Não é assim, né? Não é todo dia que você vê alguém andando sobre as águas, né? Eu também gritaria, sem dúvida alguma. Agora, engraçado também é o que a gente tava conversando no carro. A gente tava vendo. Possivelmente Marcos escreveu sobre o que Pedro estava falando, sobre o testemunho de Pedro, né? Eusébio é que vai falar sobre isso. Quem escreve a pena é de Marcos, mas quem fala é Pedro. E nos outros evangélicos, nos outros evangelhos, traz o relato de Pedro andando sobre as águas, tentando, aí se afundando. Mas logo no livro, que traz o testemunho de Pedro, ele omite esse detalhe. Esse detalhe. Não, deixa esse negócio baixo, ninguém precisa saber desse problema. Não precisa disso, não. Lucas falando, não, mas peraí, tem um relato, aqui no meu tem um relato, não. E Mateus, no meu também tem, eu vou botar Pedro aqui, Pedro. Tu andou sobre, tu foi tentar fazer besteira, cara. Não, já tendo de vocês, não precisa ter nesse aqui, não. Apaga, menino, deixa.
Cara, uma coisa que eu acho muito engraçado é que tem bem aqui no versículo, deixa eu só ver, no versículo 48, lá pro meio do versículo 48, fala que a intenção de Jesus era só passar por eles. Tu vê que Jesus não ajudou muito, né? Não ajudou muito os caras. Era só passar bem ali, mas se só passar... Você viu um vulto assim passando, assim, de passar por eles. Não era Jesus só passando atrás da gente aqui na mesa. Os caras estavam... E dá um salve assim, ei, rapaz, tudo bom? Os caras estavam numa tempestade, Jesus andando sobre as águas. Não, é só passar. Como assim só passar? Aí fala, né, que eles ainda, tipo, eles ficaram ali admirados, né, quando Jesus se revelou, né, a eles. Porque eles ainda sequer tinham entendido o milagre que eles... tinham presenciado horas atrás, né, cara? Verdade. Então, tipo, eles ainda... Imagina você digerir isso tudo de informação em horas ali, tá ligado? Verdade. E eles foram pra mais um lugar curar pessoas, né? Exatamente. Que as pessoas já estavam esperando eles bem ali pra serem curadas. Já estavam indo atrás de Jesus bem ali pra cura. Né? Então, assim, nem teve um momento de descanso direito, né? É orando, é curando, orando. É ora isso. E cura, e cura e ora. E come. É difícil a vida do crente.